O Guilherme Velho, que você bem conhece, meu amigo, ele me disse que durante esse isolamento, não é? Nós temos visto muitos médiuns recebendo cartas psicografadas pela internet. Nós devemos acreditar em tudo? Aí pergunta o Guilherme, fala, coloque isso para o Divaldo Pereira Franco. Allan Kardec, veja que notável, escreveu esta frase: a mediunidade jamais subirá ao tablado das feiras para ser exibida. Era a expressão do século XIX. Então eu também tenho lido. E me espanta esse exibicionismo, porque a mediunidade é um correio sublime que interessa, por exemplo, a mim e a pessoa a quem eu estou atendendo. Por que tornar público? Para a vaidade, para o aplauso, e depois algumas cartas que parecem muito repetidas a outras e sem uma comprovação, quais aquelas do Chico Xavier. Então nós deveríamos usar o bom senso. Eu sou espírita, mas não sou bobo para acreditar em tudo. O espiritismo é racional e nos exige muita reflexão. Então eu sugiro aos nossos caros telespectadores que antes passe pelo crivo da razão. Observe se o médium não teve uma forma de descobrir os dados através da internet, como alguns que já foram desmascarados, se não recebeu informações. Vou ilustrar. Por exemplo, eu vejo anunciado, tal dia, na cidade tal, o médium fulano estará lá e vai receber mensagens. Eu pergunto, como é que ele sabe? E se os espíritos não forem? Porque os espíritos são livres, eles vão quando querem. E nem sempre eles nos atendem. Às vezes, nós necessitamos da inspiração de um guia espiritual e não vem, porque é uma aprovação para nós. O médium não é um privilegiado, é um espírito endividado, resgatando seus erros através do bem que pratica. Então as pessoas escrevem, se inscrevem e dão material para uma pessoa hábil montar a pseudo-mensagem. E depois ela é fotografada, é aplaudida. Tudo isso é anti-espiritismo. Boa. Nós gostaríamos de lembrar que, algum tempo atrás, nós viemos aqui, até o canal falar sobre a questão de um suposto médium que ficou muito conhecido, porque o caso dele foi parar na mídia. O caso dele foi parar no Fantástico, foi parar nas redes sociais, foi parar nos principais meios de comunicação. Lembrando que este mesmo falso médium chegou a ser convidado até para eventos no exterior, eventos estes espíritas. Então, vejam claramente aí que nós, enquanto espíritas, podemos acertar, sim, mas podemos nos enganar. Vem sendo já uma preocupação nossa há um bom tempo, assim como vários outros confrades, essa questão, principalmente depois de que, né, o espiritismo ficou aí tão mal afamado em função de se descobrir que um determinado indivíduo vinha aí produzindo ele mesmo essas chamadas cartas consoladoras, se utilizando aí de outros meios, como informações do desencarnado e da família na internet, bancos de dados e outras informações que eram coletadas antes, né, da carta ser escrita. Tá? A carta às vezes aparecia depois, era uma confusão danada. Quem quiser saber melhor sobre o modus operandi aí deste caso, tem esse vídeo aí, ok? E, obviamente, vamos chamar a atenção aí para o brilhante trabalho do Jorge Hessen, do Guilherme Velho e equipe, que foram atrás desse caso aí e conseguiram desbaratar essa verdadeira farsa em que várias famílias foram enganadas, famílias enlutadas, visivelmente aí enganadas, ludibriadas por esse falso médium. E aí, pessoal, nós, passado um tempo, verificamos o seguinte, que a
médium Mayra Rocha, muito recentemente, apareceu aí num vídeo do canal Mesa Girante. Claro, ela não deu uma entrevista para o dono do canal, para o Rafael, né? Ela não fez isso, mas o Rafael fez uma análise de uma fala dela que nos pareceu muito interessante. Mas vamos ver aí o que ela vai dizer. Eu já vou adiantar. Ela, de certa forma, duas situações. Primeiro, se referiu àquele suposto médium, esse da confusão aí, do Fantástico, como um irmão de caminhada, como alguém digno de ser levado em conta, digno de ser respeitado, digno de ser acreditado. Respeitado todo mundo tem que ser, mas não necessariamente acreditado, né? E depois ela, pasmem, né? Defende que não importa se a carta é verdadeira ou não, se foi psicografada ou não, desde que a pessoa saia, digamos assim, melhor. Os pais, os parentes, os amigos saiam aliviados, saiam felizes, saiam, às vezes, de uma depressão, de uma tristeza, enfim, todos aqueles quadros possíveis de acontecerem quando se perde alguém querido. Então, vamos ver um trecho, mas vamos ver a posição dela sobre esse médium, falso médium, e o seu trabalho, e também que pouco importa se a mensagem é verídica ou não. Eu conheci uma mãezinha que recebeu uma carta de um outro médium psicógrafo, um outro irmão de caminhada aí, e ela veio com essa carta na mão porque ela queria que eu atestasse essa comunicação. Porque depois ela tinha renascido das cinzas, segundo ela, e depois que ela chegou em casa, alguns parentes dela fizeram um trabalho de desconstrução da fé dela, dizendo, olha, isso foi pego em internet, ou isso foi dito numa entrevista, enfim. Desconstruíram o formato da carta para ela, e ela entrou num processo de depressão muito grande e veio até Brasília para que eu dissesse se aquela carta era de fato verdadeira. E aí eu pergunto... Primeira pausa. Esse trabalho de desconstrução feito pelos familiares tinha fundamento, uma vez que ninguém é obrigado a sair acreditando? É legítimo que os familiares eventualmente desconfiem da veracidade da carta consoladora. Se os familiares chegaram a essa conclusão ou perceberam que muitas das informações contidas na carta, na suposta carta consoladora, eram informações que estavam na internet, convenhamos. Então havia motivo para, de fato, eles levantarem o questionamento em cima daquela carta psicografada. Mas como nós vamos ver, Mayra não entra no mérito da veracidade da comunicação. Ela vai desenvolver aqui um comentário que coloca a veracidade da comunicação em um outro lugar, que passa a ter uma importância menor. Isto porque, como foi dito, a pessoa a procurou a fim de que ela fizesse o controle daquela comunicação, beleza? Voltemos à fala. O formato da carta para ela. E ela entrou num processo de depressão muito grande e veio até Brasília para que eu dissesse se aquela carta era de fato verdadeira. E aí eu perguntei para ela, esse médium que te entregou a carta, ele tinha algum outro interesse a não ser a sua consolação? Essa é uma pergunta que é difícil nós sabermos a resposta, porque nós não temos como entrar na consciência do médium. Porque, a princípio, quando se pergunta isso, se o médium tinha algum outro interesse, qual é a referência aqui? Interesse financeiro, ou seja, algum tipo de retorno material, algum tipo de ganho. Só que, se nós olharmos lá no livro dos médiuns, nós vamos ver que esse retorno que a mediunidade proporciona e que os médiuns interesseiros muitas vezes buscam, não necessariamente é algum tipo de retorno financeiro, de ordem material, a partir de algum ganho que seja negociado. No capítulo 28 do Charlatanismo e do Embuste, a respeito dos médiuns interesseiros,
Já aqui no item 306, que está aqui na tela, é dito: médiuns interesseiros não são apenas os que, porventura, exijam uma retribuição. No caso aqui, retribuição fixa. O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte, sobre as quais se fundem esperanças pessoais. Ou seja, as esperanças pessoais do indivíduo movido pelo interesse vão além de algum tipo de retribuição que ele venha a ganhar a partir daquele serviço que oferece. Não necessariamente o interesse se limite apenas a isso, porque o interesse pode estar almejando, por exemplo, coisas como fama, popularidade, reconhecimento. Tudo isso está em jogo, uma vez que esse tipo de trabalho proporciona projeção social. Como eu dizia, tudo isso pode ser muito difícil de ser verificado pelo indivíduo que procura o médium, uma vez que não necessariamente haverá ali qualquer tipo de troca, qualquer tipo de retribuição material em razão da carta consoladora que foi dirigida à pessoa. Feita essa consideração, voltemos à fala para ver o que continua a ser dito. Deixa eu aprontar aqui. Carta verdadeira. Veio até Brasília para que eu dissesse se aquela carta era de fato verdadeira. E aí eu perguntei para ela: esse médium que te entregou a carta, ele tinha algum outro interesse a não ser a sua consolação? Ela disse não. Ele te conhecia? Não. Você sabe qual é a função do médium? A gente não conhece as pessoas que vai travar o nosso caminho, que vão passar, mas nós temos a missão de entregar essas comunicações para mudar as vidas, tanto do encarnado como do desencarnado também, para ter a tranquilidade nos dois planos. E ela ficou escutando, e eu disse: e essa pessoa que desconstruiu? Atenção. Atenção, porque aqui é que vamos encontrar um raciocínio que compromete a necessidade de se controlar as comunicações dos espíritos em razão do que ela diz. Prestem atenção. E ela ficou escutando, e eu disse: e essa pessoa que desconstruiu toda essa visão que você tinha de fé, em que é que ela te ajudou? E ela ficou calada e me escutando, e eu disse: você piorou com isso ou você melhorou? Sua vida seguiu depois que ela tentou desconstruir a carta? E ela disse: não, eu agora nem consigo comer. Então, quem fez pior? O médium que fez o trabalho dele, ou a pessoa que é sabedora de todas as coisas e tentou desconstruir a sua fé? Aí ela sorriu e disse: vou ficar com a minha carta. Eu disse: eu também ficaria. Eu também ficaria. Então, é um processo muito, muito lento. Bom, essa é a história. E o que foi que nós vimos? Diante da possibilidade de se tratar de uma fraude, Mayra não entra no mérito. Mayra não faz qualquer tipo de movimento no sentido de ajudar no controle daquela comunicação. Controle que foi buscado em razão de uma desconfiança legítima. Desconfiança que nasce das circunstâncias, já que não há problema em se fazer o controle de uma comunicação íntima, especialmente se se trata de uma comunicação que não foi recebida no nosso círculo pessoal, até porque o controle da comunicação não serve apenas para identificar a fraude, mas também para identificar mistificação. Controle esse bastante simples, diga-se de passagem, porque bastaria a evocação do anjo da guarda, a fim de que fosse feita apenas uma pergunta. Bastaria uma pergunta para controlar a comunicação. E isso está ligado a uma questão ética muito importante. Como é que alguém que se diz espírita pode apresentar uma dificuldade como essa no que tange à ética? Então, isso nós consideramos muito grave. Quer dizer, alguma mensagem pode ser falsa, que não tem problema nenhum, desde que a pessoa, então, se sinta melhor. Então, isto é muito grave. Um posicionamento como esse
realmente não só coloca sob suspeição alguém que pensa assim, mas também o próprio trabalho, que inclusive é o mesmo trabalho que ela faz, que é o das cartas consoladoras. Então, vemos que é uma questão aí bastante complicada as que nós estamos vendo. Constituindo motivo legítimo de suspeita, o interesse dá direito a rigoroso exame. Olha lá, Kardec novamente pedindo para que nós façamos um rigoroso exame. E nós vamos repetir aqui, não tem nada, isso não tem nada a ver com falta de caridade, com intolerância, muito pelo contrário. Eu encaro quase como um exercício de caridade. Você alertar as pessoas para não sejam enganadas. E pedir a elas que façam esse rigoroso exame, que não adianta, não vai ter, vocês não vão estar ao lado de todas as pessoas para alertá-las. O ideal é que as pessoas desenvolvam esse senso crítico, mas senso crítico no movimento espírita virou pecado de primeira grandeza. É preferível matar do que ter senso crítico no movimento espírita. Pelo menos boa parte dele. Quando você coloca sob suspeita uma comunicação mediúnica, ainda mais se o médium for conhecido, ou for um médium que tem alguma obra social, meu Deus do céu, você vira um autêntico demônio. Você vira realmente assim, a pior das criaturas, e você está querendo ajudar as pessoas. Né? E melhor, com autoridade moral, sim, para falar, porque nós não ganhamos. Hipócritas nós seríamos se nós estivéssemos fazendo a mesma coisa e acusando esses indivíduos aí, tirando a máscara deles. Aí seria hipocrisia. Então, Kardec está dizendo lá, constituindo motivo legítimo de suspeita. Então, suspeitar não é pecado. O interesse dá direito a rigoroso exame, com o qual ninguém, olha lá, poderá ofender-se sem justificar as suspeitas. Esses indivíduos sabem enganar. Inclusive, Kardec fala isso logo ali no início, da astúcia desses indivíduos que às vezes ultrapassa a nossa imaginação, a nossa, né? Enfim, nós sequer concebemos que indivíduos possam ter tanta astúcia assim para enganar.